Graça e paz, boa tarde a todos. Hoje, dia 4 do mês 8 de 2020, terceiro dia da semana. Aqui, 17 horas e 40 minutos. E vamos hoje refletir um pouco sobre escatologia. E desta feita agora eu vou abordar o tema dos 3 anos e meio do reino do anticristo. Eu sei que é um assunto complexo e naturalmente não conseguiremos abordar todas as nuances deste assunto, mas esperamos esclarecer algumas coisas, né? Esclarecer algumas coisas. Então, os 3 anos e meio, eles aparecem na Bíblia de diferentes maneiras. E nós vamos ver agora alguma dessas maneiras aí. Basicamente no livro de Apocalipse e no livro do profeta Daniel. Então vamos começar em Apocalipse 13. Apocalipse 13. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, os seus pés como os de urso, a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe autoridade para agir por 42 meses. Então a primeira referência aqui, 42 meses, são 3 anos e meio. E aqui está falando então que o governo do anticristo, essa besta naturalmente é o anticristo, ele está aqui relacionado com o dragão é Satanás, só que Satanás ele é um espírito e naturalmente ele precisa de um corpo para se manifestar. Então essa besta, que será um homem, provavelmente Satanás estará incorporado neste homem. E aqui eu acredito que o texto ele revela algo importante, que é a duração do governo do anticristo. Verso 5: Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para agir por 42 meses. Então, naturalmente Deus, ele é o dono de tudo, né? Deus é o governante de tudo, Deus tem um domínio de tudo, todas as coisas estão subordinadas a ele, inclusive Satanás. E aqui quando diz que deu-se-lhe autoridade para agir por 42 meses, naturalmente foi Deus que deu a autoridade para o anticristo agir por 42 meses. Por 42 meses. Então, de certa maneira é um alívio sabermos que este governo mundial que se aproxima, haverá um governo mundial, haverá um governante mundial, né? Por mais que lutemos contra o sistema, e é bom lutar, tudo que pudermos fazer para
diminuir o impacto do mal é bom, né? Mas sabendo que o que está escrito vai acontecer. E a verdade é que o governo do anticristo vai acontecer no mundo todo. Aqui fala, né? Tem um outro versículo aqui. O verso 7 diz assim: foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Novamente aqui é dito que alguém deu autoridade para que o anticristo ele governe sobre toda tribo, língua e nação. Ou seja, um governo mundial. Nenhuma nação escapará. Todas as nações estarão debaixo do governo do anticristo. Não adianta se iludir, né? Eu já vi algumas pessoas dizendo: mas o anticristo vai passear lá pela Europa, aqui não vai chegar nem no Brasil. Olha, o governo do anticristo já está no Brasil, né? Falta aparecer só o cabeça, o chefe, que vai se manifestar. Mas o governo será mundial, está escrito aqui: deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Então não adianta se iludir, todos estarão debaixo do governo do anticristo. Mas é o que eu digo, que a boa notícia é que também aqui está informando que o governo do anticristo será 42 meses, né? Deu-se-lhe autoridade para agir por 42 meses. Então o anticristo ele vai governar o mundo por 42 meses, 3 anos e meio. Naturalmente, em 3 anos e meio, ele vai fazer um grande estrago, né? E, todavia, sabemos que 3 anos e meio vai passar. Então, essa é a primeira referência que eu quero fazer a esses 42 meses, como está escrito aqui, ou 3 anos e meio. Retornando agora um pouco aqui em Apocalipse 11, nós vamos encontrar os 3 anos e meio na seguinte escritura. As duas testemunhas em Apocalipse 11 diz assim: foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo. Não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui está 42 meses novamente. E o enfoque dos 42 meses aqui, que eu acredito que serão os mesmos 42 meses do governo do anticristo, né? É a respeito desse templo. É possível realmente, às vezes eu me pergunto, é possível realmente que o templo de Jerusalém será reconstruído? O certo é que aqui está falando de um templo. Poderia significar a igreja como um templo espiritual, ou será um templo físico igual ao do Antigo Testamento, o grande templo de Jerusalém? Pode ser que seja. Alguns acham que o anticristo vai reconstruir o templo, né? O certo é aqui que esse anjo que está medindo aí o templo, ele recebe ordem de não medir, né? O átrio. Sabemos que o templo ele era constituído por 3 partes, né? Tinha o Santo dos Santos, que era o local mais interior, né? O local onde era mais sagrado, né? Que representava lá a presença de Deus, o local onde Deus morava, no Santo dos Santos. Havia uma cortina que impediu o acesso àquele lugar. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar naquele lugar. E também havia o lugar santo, que era o lugar anterior ao Santo dos Santos, onde os sacerdotes entravam diariamente para oferecer os sacrifícios. Acredito que só os sacerdotes podiam entrar naquele segundo lugar. E também tinha acesso através de uma cortina, né? Agora o átrio exterior, como uma espécie de pátio, né? Era para o povo, né? Então havia o sumo sacerdote, os sacerdotes e agora o povo. O átrio era para o povo.
Agora, aqui está dizendo: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Deixe o átrio que está fora do templo. Não meças, porque foi dado às nações, ou aos gentios, né? Etnos. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, o Muro das Lamentações, que é assim conhecido fora de Israel, porque lá é chamado a Muralha Ocidental, né? Quem já esteve lá sabe, existe um pátio lá, e naturalmente todos podem entrar, ter acesso àquele pátio. E aí ele disse que os gentios pisarão a cidade santa por 42 meses, né? É muito difícil nós sabermos o significado disso, porque há muito tempo que aquele local lá, aquele pátio, que é fora do muro, da muralha ocidental, já é pisado pelos gentios, né? Mas eu creio que ao estudar as profecias, tem coisas que nós só entenderemos quando as coisas estiverem acontecendo. Enquanto elas não acontecerem, nós não poderemos entendê-las. De repente, pode ser que essa seja uma delas. O certo é assim: que os gentios pisarão a cidade santa por 42 meses. De que maneira os gentios pisarão a cidade santa por 42 meses? Será que a cidade santa estará fora da autoridade dos judeus? Não há nada que indique isso aqui, né? E assim: deixe o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado aos gentios. Pelo que eu estou vendo aqui, então, os gentios só terão acesso a o átrio exterior, né? O local menos sagrado. Mas os 42 meses aqui é que chama a atenção, né? Por que 42 meses? Acredito eu que esses 42 meses em que Jerusalém será pisada pelos gentios são mesmo os 42 meses em que o anticristo estará governando o mundo, né? 42 meses. Só que prosseguindo ainda mais aqui em Apocalipse 11, no verso 3, vai aparecer os 3 anos e meio novamente. Então, Apocalipse 11, verso 3, diz assim: e darei autoridade às minhas 2 testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Então, novamente aí, agora os 3 anos e meio aparecem aí, na forma de 1260 dias. 1260 dias são 3 anos e meio. Agora aqui o enfoque dos 3 anos e meio e 1260 dias já muda, né? Aqui muda para o ministério das 2 testemunhas. Eu já falei numa outra mensagem que as 2 testemunhas aqui não são 2 pessoas, né? Não serão 2 pessoas. As 2 testemunhas aqui são 2 igrejas. Durante muito tempo eu me confundi, né? E quem serão essas 2 testemunhas? Mas o próprio texto aqui de Apocalipse 1:20, né? Jesus vai dizer que as estrelas que viste na minha mão direita são aqui. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então a chave de interpretação com o Apocalipse daqui, 1:20, é que os 7 castiçais são 7 igrejas. Então castiçal é igreja. E aqui em Apocalipse 11, verso 4, diz assim: estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Ou seja, as 2 testemunhas, ele já está dando a interpretação aqui, a chave da interpretação. As 2 testemunhas são 2 castiçais. Se em Apocalipse 1:20 ele já explicou que castiçal é igreja, então 2 castiçais são 2 igrejas, né? E aí durante muito tempo eu fiquei confuso, achando até que era uma igreja gentílica e uma igreja judaica, mas depois o Espírito Santo foi mostrando que realmente essa igreja aqui é totalmente judaica. São 2 igrejas judaicas, né? Judaicas. E elas correspondem ao Antigo Testamento, que fala a lei e os profetas, Moisés e os profetas.
E por aí vai, né? Todo o Antigo Testamento ele é muito mencionado no Novo Testamento com essas expressões, né? A lei e os profetas, Moisés e os profetas. Tanto que essas duas testemunhas aqui mencionadas, elas têm as características de Moisés e de Elias, né? Então, Moisés representando a lei, a Torá, e Elias representando os profetas, né? Que é uma divisão do Antigo Testamento, muito mencionado também a Torá, os 5 livros escritos por Moisés, e o restante são os profetas anteriores e os profetas posteriores. Embora na nossa terminologia evangélica nós damos uma divisão diferente, né? Mas às vezes o Antigo Testamento é chamado também pelos judeus. Lucas diz isso, né? Coloca as palavras, a lei, os profetas e os salmos, né? A geografia, os salmos. Então, aqui, eu já estou elucidando aqui. As duas testemunhas não são duas pessoas, são duas igrejas, e são duas igrejas judaicas. Ou por assim dizer, uma igreja só judaica, dividido nessas duas categorias, né? A lei e os profetas. Isso tem uma longa história, porque eu já falei em outra oportunidade que a partir do capítulo 7 de Apocalipse, quem assume o protagonismo no mundo é uma igreja totalmente judaica. E aqui ela está na forma dessas duas testemunhas. E aí, voltando ao assunto dos 3 anos e meio, ele vai dizer assim: e darei autoridade a minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Ele ainda faz esse adendo aí, né? Então, creio eu que se refere ao mesmo período. O período do governo do anticristo, 3 anos e meio, o governo dele na terra, coincidirá com o período em que uma igreja judaica, chamada aqui de duas testemunhas, Moisés e Elias, elas estarão na terra, né? Algumas pessoas falam assim: virá ainda um grande avivamento, Acredito que Deus tem semeado avivamentos por todo mundo, né? Houve o avivamento da Coreia, o avivamento na Argentina, o avivamento da Colômbia, o avivamento do Brasil. No Brasil já houve vários avivamentos. E nem sempre a igreja identifica esses avivamentos, porque às vezes os avivamentos eles vêm acompanhados de erros doutrinários, porque Deus derrama o Espírito Santo, mas os homens fazem a doutrina e muitas vezes erram, né? Na empolgação. Então, aqui, durante o governo do anticristo, que será de 3 anos e meio, os gentios estarão pisando o átrio da cidade de Jerusalém, e ao mesmo tempo essas duas testemunhas, que são a igreja judaica, duas igrejas judaicas, elas estarão exercendo o seu ministério, né? Eu acredito que essa igreja judaica terá muita autoridade, porque os sinais que lhes será permitido fazer serão, aqui diz que são os sinais semelhantes aos que Moisés realizou no Egito, aquelas 10 pragas no Egito, né? E também serão sinais semelhantes aos que Elias realizou quando ele profetizou que não choveria durante 3 anos e 6 meses. Inclusive, é curioso que realmente era 3 anos e meio, né? Durante 3 anos e meio, Elias profetizou que não choveria, que Elias orou e não choveu. E depois ele orou e choveu. Durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, né? Então, esses 3 anos e meio, que eu acredito não começaram ainda, estão no futuro, por isso que nós não entendemos muitas coisas a respeito disso. E aí eu quero dizer que, ao longo da história da igreja, né, alguns erraram por acharem que essas duas testemunhas serão duas pessoas. E alguns até se identificaram a si mesmo como sendo esses 2 profetas. E tudo deu em fanatismo, né? Deu em tragédia isso aí. E aí eu estou dizendo agora que eu creio que essas duas testemunhas não serão 2 homens. Literalmente serão 2 igrejas, porque o próprio texto está dizendo que elas são os 2 castiçais, e 1:20 diz que castiçal é a igreja. Então é só aplicar a hermenêutica sagrada contida na própria Bíblia. Mas aí está aí, os 3 anos e meio, né, aparecendo aí.
Ainda em Apocalipse 12, 6, vamos lá, vai aparecer de novo essa expressão aqui. Apocalipse 12, 6 diz assim. Primeiro vamos ler o versículo primeiro, né? Porque vai aparecer aí essa mulher, né? É interessante observar essa mulher que vai aparecer em Apocalipse 12. 12, 1 diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então creio eu que esse homem que foi é Jesus, né? Isso aqui eu já vi algum dando a interpretação que é a igreja, mas não acredito que seja a igreja. Acredito que é realmente Jesus, né? O texto é muito específico. Acredito que é Jesus mesmo. E a mulher, essa mulher aqui que dá a luz a esse filho varão, acredito eu que é a nação de Israel, né? Afinal, Jesus disse em João 4, né? A salvação vem dos judeus. E apesar de todos os erros da nação ao longo da história, a apostasia e tanto disciplina da parte de Deus, mesmo assim a nação de Israel foi preparada ao longo dos séculos para que o Messias viesse ao mundo. Então Jesus nasceu de dentro da nação de Israel, né? Mas foi Maria literalmente, aquela jovem judia que deu à luz ao Messias? Foi. Mas aqui na profecia, eu acredito que essa mulher não é Maria, é a nação de Israel, né? Uma nação, uma mulher é uma nação ou uma cidade. Então, nesse caso aqui, acredito que essa mulher aqui é a nação de Israel. Ainda que Maria possa representar, né? Porque já que ela era uma mulher judia, ela pode representar a nação aqui, né? Num certo sentido aí. Agora, vamos ver o verso 6, Apocalipse 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Então, aqui aparece 1260 dias, novamente os 3 anos e meio aí na forma de 1260 dias. E aqui está falando que a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada, né? Ali fosse alimentada. E por isso que eu creio que essa mulher é realmente a nação de Israel, porque como isso ainda não aconteceu, qual será o significado disso, né? Que a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada por 1260 dias. Naturalmente o dragão estava perseguindo a mulher, né? Aí nós vamos para o verso 14. Apocalipse 12, 14 diz: E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto. Então o verso 14 é o complemento do verso 6, né? Porque no verso 6 diz que a mulher fugiu para o deserto, onde será alimentada. E aqui no verso 14 está dizendo que ela recebeu 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, né? Aqui, vamos dizer assim, ela recebeu condições de voar para o deserto. Naturalmente o dragão também voa, porque o dragão tem asa, né? E ao seu lugar, onde é sustentada, aqui, onde a mulher é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então,
essa mulher, essa figura, né? 3 anos e meio, esse tempo dura 3 anos e meio. Se realmente o que eu estou falando for realmente verdade e forem literais esses 3 anos e meio, isso ainda não aconteceu, né? Mas essa figura de que ela fugiu para o deserto, fora da vista das serpentes, como é que ela está escondida. Eu lembro que no profeta Jeremias, uma certa ocasião, Jeremias e Baruque, né, são procurados pelo rei Jeoiaquim para matá-los, mas a Bíblia diz lá que Deus escondeu Jeremias e Baruque, e os seus inimigos não puderam encontrá-los. Aqui como está se tratando de uma guerra espiritual, porque na verdade é o dragão, que é Satanás, que é um espírito, ele está caçando a mulher para persegui-la, no caso a nação de Israel, por assim dizer, né? Há também um sentido de que Deus esconde, né? Se Deus quiser, ele nos esconde dos olhos de Satanás, dos demônios, dos anjos caídos, que ele não nos vê, né? Deus pode nos esconder dos olhos do nosso inimigo e eles não nos veem. Alguns exemplos, por exemplo, são tirados da Bíblia assim. Satanás estava lá no Egito, governando o Egito por meio de Faraó. E naturalmente ele mandou matar as crianças lá do Egito para que o Messias não nascesse. Ele desconfiava que o Messias nasceria lá. Mas Deus criou Moisés debaixo das barbas do Faraó, sem que o Satanás visse. E o libertador do povo hebreu foi levantado. Novo Testamento, Satanás mandou matar todas as crianças de Belém de 2 anos para baixo, através de Herodes, para impedir que o Messias se criasse. Ele já sabia que o Messias tinha nascido. Mas aí Deus mandou José fugir para o Egito, onde passou 4 anos, acredito eu. E o certo é que Deus escondeu Jesus, que Satanás não pôde pôr as mãos dele. Então, Deus é poderoso, ele pode nos esconder dos olhos dos nossos inimigos. Os nossos inimigos podem não nos verem. E essa figura aqui da mulher fugindo para o deserto, fora da vista da serpente, onde ela é sustentada, creio eu, se refere à nação de Israel, dá a impressão que será um tempo em que Satanás ele não verá a nação de Israel, ele de certa maneira perderá o interesse por ela, de persegui-la, né? Porque diz aqui, fora da vista da serpente, a mulher será alimentada, né? E foi preparado por Deus esse lugar. E foi 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio que isso acontecerá. Naturalmente, Satanás ele vai perseguir o restante aqui. Vamos ver aqui. Apocalipse 12:15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. A terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo. Então o dragão deixou a mulher em paz, né, porque fora da vista da serpente, ele deixou ela em paz. Só que ele foi fazer guerra aos remanescentes, né, da sua semente. Essa ideia da semente da mulher nos leva lá para Gênesis 3:15, onde Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O proto-evangelho, né, assim chamado. E acredito eu aqui que esses contra quem o dragão foi fazer guerra são identificados aqui como os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, eles são cristãos, né? A mulher não necessariamente é cristã. Parece se referir mais à nação que não é cristã, a nação de Israel não convertida, não crendo ainda que Jesus é o Messias, né? Mas esse remanescente da mulher aqui são os judeus messiânicos, que hoje já existem. Os judeus messiânicos estão aí, eles creem em Jesus como Messias. Então é contra esse que o dragão foi guerrear. Mas isso aqui, aí vai ser uma perseguição do dragão contra a igreja judaica, que na época estará no protagonismo mundial. Mas a nação em si estará, de certa maneira, escondida da vista do dragão, ou estará, como dizendo assim, vivendo em paz, né, no seu lugar, alimentada ali.
embora o mundo esteja todo vendo a nação aí, né? Mas eu acredito que isso não aconteceu ainda. A contagem dos 3 anos e meio ainda não começou. E aí o que nós vamos vendo aqui? Que esses 3 anos e meio, eles vão acontecer ao mesmo tempo. O governo do anticristo, o testemunho das duas testemunhas, Jerusalém sendo pisada pelos gentios, e agora a nação de Israel sendo deixada, de certa maneira, em paz. Né? Não é ela agora o alvo da fúria, da ira do dragão. Mas quem é alvo da ira do dragão são os judeus convertidos mesmo, né? Que têm o testemunho de Jesus. Isso acontecerá ao mesmo tempo. Isso que eu estou procurando mostrar aqui, né? Agora, indo para o profeta Daniel, capítulo 7 de Daniel, vamos ver quando esses 3 anos e meio aparece novamente, aparece Daniel 7, 25, diz assim: e aqui ela está se referindo ao pequeno chifre, né? O pequeno chifre de Daniel 7 é o anticristo. Então, verso 25, Daniel 7, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo. Isso aqui é a perseguição que o anticristo moverá contra a igreja, né? Os santos do Altíssimo aqui são aqueles contra quem Satanás foi fazer guerra, né? Que é o demais semente da mulher que tem guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Isso é isso aqui. Destruirá o santo do Altíssimo. Isso é a perseguição e o extermínio que o anticristo vai fazer contra a igreja. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Está aqui os 3 anos e meio novamente, agora referidos pelo profeta Daniel. Eles quem? Os santos, né? Os santos serão entregues na sua mão, na mão do anticristo, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 anos e meio, é aquele mesmo período lá que Apocalipse fala. No verso 21 de Daniel 7, diz assim: eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Ou seja, nesse período de 3 anos e meio, o anticristo vai fazer guerra contra os santos e prevalecerá contra eles. Parece ecoar, né? O Apocalipse 12, 17 diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É o mesmo período, da mesma cena, sendo registrado aqui pelos 2 profetas, né? João, no caso, Apocalipse, e Daniel aqui. E ainda é a perseguição contra o santo, contra a igreja. Em Daniel 9, 27, que fala das 70 semanas, a profecia das 70 semanas de Daniel, ele termina, né, quando ele fala das 70 semanas, já sabemos que as 70 semanas de Daniel são 70 grupos de 7 anos. Dá 490 anos. Só que aqui, né, tudo indica não, o texto diz que essas 70 semanas, os 70 grupos de 7 são 62 semanas, pois 7 semanas e 1 semana, é a famosa 70ª semana de Daniel. Então, ele vai se referir à última semana das 70 da seguinte maneira, né? E aqui é aquele negócio da teoria do intervalo, né, que naturalmente tem base na Bíblia. A profecia ela é atemporal, ela é tudo misturada, e você tem que juntar coisas ou separar coisas. Coisas que são ditas juntas na profecia, você às vezes tem que separar, né? É o caso aqui. 483 dias terminou quando Jesus morreu. As 70 semanas já se cumpriram 69 semanas. Quando Jesus morreu, se cumpriu essa profecia. Só que ficou faltando 1 semana. É a última semana das 70, que creio eu, como muitos creem, que ela está no futuro. Ela vai acontecer no tempo do fim, né? E aí Daniel se refere a
essa última semana das 70 de Daniel da seguinte maneira. Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Ele tinha falado de 7 semanas, 69 semanas, 62 semanas, e agora ele fala uma semana, ou seja, 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício, ou seja, na metade da semana 3 anos e meio. Novamente, esses 3 anos e meio. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a ala das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, juntando esses 3 anos e meio aí, eu penso que o anticristo ele vai ser um governante mundial, né? E ele vai ser bem visto, né? Que vai resolver muitas coisas, fará aliança com muitos por uma semana. Desses muitos aqui pode se referir à nação de Israel, né? Será que ele vai fazer uma aliança com Israel? Pode ser. Mas por 7 anos, e só que na metade da semana, ou seja, com 3 anos e meio, ele quebrará a aliança, né? Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ou seja, depois de um governo de 3 anos e meio, eu acredito, com a face de bonzinho para o mundo, talvez, né? Na metade da semana, 3 anos e meio, então ele vai fazer cessar o sacrifício e vai começar a perseguição, 3 anos e meio. De maneira que eu acredito que esse período aí durará, né? Pode ser chamado também de a grande tribulação. Acredito que cabe falar que esse período será a grande tribulação, né? Onde haverá essa perseguição aí. 3 anos e meio. Jesus disse assim: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E aí eu fico perguntando o seguinte: será que Deus abreviou a grande tribulação, essa perseguição de 7 anos para 3 anos e meio? Pode ser, né? Há uma possibilidade. E finalmente aí, em Daniel capítulo 12, vamos ver aqui, Daniel capítulo 12, verso 6, diz assim, Daniel 12, 6, e ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria, veja só, para um tempo, tempos e metade do tempo. 3 anos e meio, vai dizer assim. Quando se cumprirão todas essas coisas, né, depois de uma longa digressão, um longo discurso do anjo, né, dando tanta informação que é difícil realmente ler o capítulo 11 de Daniel. É um capítulo muito extenso, né? Tem 45 versículos, mas é muita informação minuciosa. E aí o anjo diz: quando será o fim destas maravilhas? Aí o anjo disse: isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, agora referido dessa maneira. Aí assim: quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Aí Daniel diz, Daniel está escrevendo: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Isso aqui é importante, né? Estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, ninguém conseguiria entender essas palavras até o tempo do fim. Eu acredito que nós estamos no tempo do fim. É por isso que Apocalipse, no capítulo 6, vai mostrando que Jesus que ele pega um livro selado com 7 selos e ele vai tirando o selo de cada um. Quer dizer, a revelação que só virá no tempo do fim, quando o selo for tirado, né, daquele livro. Há coisas na Bíblia que só serão entendidas no tempo do fim, porque quando essas coisas estiverem acontecendo, né, é que serão entendidas. Por isso que a gente diz: Daniel, não te preocupa não, que você não vai entender mesmo. Aí diz assim: e ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim.
Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. Ou seja, quando chegar o tempo do fim, os entendidos entenderão essas coisas. Nenhum dos ímpios entenderá. Acredito que nenhum dos ímpios entenderá, porque só o Espírito Santo é que pode realmente revelar, né? Dar o discernimento e revelar o sentido dessas coisas, que estão seladas até o tempo do fim. Nós estamos nesse tempo, eu creio que é tempo realmente de a gente pesquisar o Apocalipse, principalmente para ver se o Espírito Santo nos dá luz para entender, né, as coisas que estavam seladas. Então ele diz que nenhum dos ímpios entenderá, porque o ímpio não tem o Espírito Santo, né? Mas os entendidos entenderão, porque o Espírito Santo vai revelar. Então, aí está esses 3 anos e meio que acontecerão ao mesmo tempo. Todas essas coisas, eles são registrados de ângulo diferente, mostrando o caso, mas são mesmo 3 anos e meio. E isso ainda não aconteceu. Eu acredito que a contagem dos 3 anos e meio ainda não aconteceu. Quando começar a acontecer, nós saberemos, porque as coisas estarão aí, né, diante dos nossos olhos, do jeito que estão escritos aqui. Até lá, né, vamos ficar preparados para o que deve vier, nos apegando aí com o Senhor, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Para podermos estar preparados, né? E no dia mal ficar firme. Então, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.